Oi, pessoal! Enfim, chegamos no último vídeo, né? E hoje a gente vai começar falando de um comportamento que é o comportamento do time, né, Bissu? Na verdade, é a segunda parte dos comportamentos do time, né? Isso, Quem não viu a exatamente. primeira parte, tem um outro vídeo já com os 5 primeiros itens dessa construção. Isso, exato. E aí, começando o último vídeo, a gente vai falar do comportamento que são rupturas de conhecimento. Esse comportamento, ele pode acontecer entre as equipes e dentro de uma só equipe, e ele ocorre quando um determinado conhecimento não é repassado. Essa falta de compartilhamento prejudica o processo de aprendizagem do time como um todo, porque a pessoa ela deixa de contribuir para a entrega do projeto com maior qualidade, além de muitas vezes levar o time a bater cabeça buscando soluções para problemas que já foram solucionados em outro momento. A longo prazo, esse comportamento também pode estimular a falta de atenção e detalhamento das revisões, transformando o time em uma fábrica de bugs. Como que a gente pode identificar esse comportamento, Bissu? É muito difícil saber quando tem um problema de fluxo de informação, porque a informação que a gente não conhece, ela, né, tá despercebida, né? Ela passa desapercebida. Então, uma das formas aí de você detectar, né, é prestar atenção nas panelinhas, né, dentro e fora do próprio time. Elas podem indicar uma centralização de informação. Então, são pessoas que geralmente estão só trabalhando em conjunto entre elas e organizacionalmente também. A outra coisa é se a revisão dos códigos, né, de pessoas específicas é sempre feita pelas mesmas pessoas. Significa que ele sempre convida as mesmas pessoas para revisar o próprio código. Então, uma terceira forma de você identificar que há um problema de troca de informação é quando, ao longo do projeto, você percebe que há muita reiteração sobre problemas porque alguém esqueceu de dizer algo para alguém. Esse é o mais comum, o efeito colateral que a gente vê sempre. Quando está ali nos 25% finais da sprint, putz, esqueci de falar isso. Não sabia que tinha que fazer isso também. É verdade, tinha isso e não... Então, fica atento a isso aí, que isso também significa que provavelmente a informação está na metade, né? Tá chegando em metade do time. E aí, para resolver, né, forçar dinâmicas de equipe, né, incentivá-los a trocarem informações, né, revisar os processos de revisão de código, de sprint planning, para que todos participem, ouçam ativamente e contribuam com opiniões, né. Também considere treinar e envolver, né, a equipe de engenharia em áreas de códigos que ela não está habituada, porque isso vai provocar naturalmente perguntas sobre aquela temática. Próximo, Taná. Autogestão de PRs. Isso acontece quando o engenheiro abre uma requisição de PR e ele mesmo é quem aprova. O problema disso é bem visível, né? Não há uma outra revisão na revisão desse código, comprometendo a qualidade e abrindo a possibilidade para mais bugs. E também não custa reforçar, a revisão nunca pode ser realizada por quem escreveu o código. Como a gente identifica, então, esse comportamento? Olha, esse é bem simples, né? Se quem emitiu o PR para revisão, né, e o revisor é a mesma pessoa, você já identificou esse perfil. É a pessoa autossuficiente. Ela vai lá, manda o código e ela mesmo diz que tá ótimo. E, cara, não tem muito como fugir disso, né? Outra coisa é olhar o nível de PRs não revisados, que é o PR que passa direto, sem nenhuma revisão, tá? E aí, assim como é simples detectar, também é simples atuar em cima, né? Algumas organizações já impedem, né, a autogestão de PRs. Algumas ferramentas de revisão de código já permitem você controlar quantas revisões, inclusive, um PR precisa para que ele possa passar, né? Então, ele vai rejeitar de forma automática quando o autor, né, e o revisor são a mesma pessoa, ou se tiverem menos revisores do que a quantidade mínima necessária. A outra coisa, né, é que você pode contar com um time de qualidade para buscar estratégias e soluções para excluir esse comportamento do time da empresa. Muita gente acha que o time de qualidade é um time para ficar apertando o botão e testar. Isso não é qualidade. O time de qualidade trabalha a qualidade como um todo, de forma holística, e eles podem participar dos processos que têm o objetivo, né, de incentivar a qualidade no código, no produto, para discutir melhores métodos de aplicar esses processos, tá? Converse também com o time, importante, para que eles, né, adotem o padrão novo, né, pontue explicitamente os problemas que são acarretados quando, né, você tem autores autossuficientes gerando
código pro sistema e declare que isso não pode ser feito, né, de forma alguma e mude o processo para o time, né? Outra coisa, reduz a frequência dos PRs não revisados e dos pull requests auto-mesclados. Eu sei, às vezes é importante, tem que fazer um hotfix, alguma coisa urgente, mas isso já é um outro sinal de problema, então tente reduzir isso ao máximo. Próximo ponto. PRs de longa duração. Esses são os PRs que já estão abertos há bastante tempo. Consideramos bastante tempo, há mais de uma semana, né? Esse comportamento é um grande indicativo de incerteza ou desacordo sobre o código. Além disso, com essa demora de validação, esses PRs podem se tornar irrelevantes ou um gargalo no processo de entrega do próprio time. Como que a gente identifica os PRs de longa duração? O nome já diz. O PR de longa duração são, né, PRs que estão muito extensos. E tem algumas ferramentas online, algumas open source, outras pagas, que te ajudam a acompanhar isso mais na linha. Ou seja, eles vão gerar gráficos, eles vão gerar listas, né, históricas por PR, por data de criação. Então tem algumas ferramentas que você pode instalar dentro da sua stack para que você possa identificar esse tipo de comportamento dentro do time. Observe também os comentários dentro dos PRs que estão abertos há mais de um dia. Eles podem indicar, né, algumas incertezas, discordâncias ou até mesmo a ausência de presença ali para corrigir, tá? Então dá uma lida nos PRs de vez em quando como líder do time e verifica isso, tá? O que eu faria nessa situação? Fala com o autor do PR. Todo autor de PR tem que ter o interesse intrínseco em ver sua tarefa indo do começo ao fim. Não é eu terminei de digitar o código, entreguei, acabou, vou para casa. Não, o projeto ele só acaba quando termina, né? Já dizia o velho ditado. Então, ele tem que pedir a ajuda do time para que essa coisa, né, se mova e aconteça de forma saudável. Se houver divergências nos comentários, né, converse também com o autor para que os pontos sejam alinhados e explicados. Não dá para ter uma divergência e o negócio ficar parado. Você tem que provocar que o time se converse, né, e aprenda a chegar no entendimento. Se necessário, envolva o revisor na discussão, talvez outros membros do time, mas o importante é que com os processos de código mais claro, code style mais claro, né, com todos os pontos que geralmente geram dúvidas mais claros, esses pontos de atrito tendem a diminuir. Por último, defina expectativas sobre o tempo das PRs, né? Comunique. Como que deve ser tratado? Quanto tempo máximo o PR deve ficar? O que o resto do time tem que fazer quando alguém abre uma PR? Para a atividade para fazer a revisão? Não para? Então, estabeleça esse processo, estabeleça a prioridade, o quão prioritário é revisar um PR e qual é o tempo esperado para essa revisão, tá? Penúltimo item da série. Alto fator de barramento. Esse fator consiste em pensar o que poderia acontecer se algumas pessoas do time não estivessem mais presentes. Quanto mais engenheiros sabem sobre cada área do código da equipe, mais opções de atribuição de tarefas há e mais pessoas podem fornecer revisões agregadoras, reduzindo a possibilidade de gargalos dentro do próprio time. Como que a gente identifica este perfil? Você tá jogando tudo pra mim agora fazer, né? Você eu posso? Já abriu mão já. Mas é que... Tá bom. Eu faço isso e depois tu explica como resolve. Tá bom. Como é que a gente vai identificar o alto fator de barramento? Ou como, né, eu acho que talvez seja um melhor nome, um alto fator de bloqueio, né? Primeira coisa importante é você perceber que há uma baixa distribuição de conhecimento entre o time, né? Então, quando você conversa com o time, você percebe que poucas pessoas, né, às vezes só uma, sabem sobre determinado assunto do projeto. Tem um outro jeito de detectar também, mas é um jeito mais difícil e frio de falar. Imagina que você tem alguém na sua equipe que você perde ela para uma outra empresa que vai contratar ela, ou ela não está mais feliz com a empresa e ela quer sair. Ao se imaginar nesse cenário, você se vê numa encruzilhada porque falou, meu Deus, quem que vai fazer esse trecho do código? Provavelmente você tem esse problema, porque isso significa que só essa pessoa sabe mexer nesse trecho de código. E eu sei que quase todo mundo já viveu isso. Então, se você está sentindo isso, você já está passando por esse tipo de comportamento de equipe, tá? E aí, Tainá, o que a gente faz para resolver?
Bom, primeiro ponto, estimule pequenos e frequentes commits dentro do time para a descentralização do conhecimento. Explique também a importância em discutir e distribuir o conhecimento nas conversas de one-on-one e com os novos membros do time. Um outro ponto é quando você perceber alguma ação em que o conhecimento foi compartilhado, reconheça publicamente esse comportamento, estimulando que isso seja feito na equipe toda. E chegamos no último. Tá feliz? Tô. Que bom. Importante. Vai lá. Tá. O último, retrospectiva de sprints. As retrospectivas são uma forma de analisar e prover melhoria contínua junto com o time. É muito importante reservar um tempo para que esse processo aconteça com todas as análises, as ponderações, provendo uma visão completa do progresso do time, os pontos de acerto, inclusive dentro do processo, além das entregas, e também os pontos de melhoria. A gente pode identificar esse comportamento através do uso de dados para auxiliar o time a compreender o que sentiram que aconteceu durante a sprint e o que realmente aconteceu. Assim você pode fazer um balanceamento, um comparativo. E o que fazer? Bom, primeiro, mostre os comportamentos, que aparecem nos dados e quando eles aparecem, e bole em conjunto com o time, nesse caso, planos de ação para os comportamentos que precisam de atenção e melhoria. Incentive o time sempre a trazer e incluir esses dados nas discussões, tanto interno quanto externamente. Reconheça as conquistas, identifique os gargalos, estabeleça planos de melhoria. Uma coisa importante sobre retrospectivas: dê senso de continuidade entre as retrospectivas. Não faça uma retrospectiva agora e daqui a 2 semanas, 3 semanas, 1 semana, não sei quanto tempo dura a sua sprint. Ao fazer a nova retrospectiva, analise os pontos da retrospectiva anterior. Porque muita gente faz uma nova retrospectiva como se não houvesse um histórico de trabalhos e pontos a serem decididos. Até porque você vai acompanhar se um mesmo ponto positivo volta, assim como o mesmo ponto negativo volta. Então, crie essa historinha, connect the dots, como já diria de tio Steve Jobs. Acho que é isso. É isso. Você se divertiu? Foi uma aventura? Sim. Muito bem. Caso a gente tenha mais ideias sobre como melhorar a performance do seu time, estaremos aqui novamente para mandar para vocês. Obrigado. Obrigada. Boa noite.